Uma cena bem dramática para a gente iniciar a mensagem de hoje. Na realidade, nós estamos na continuação de um estudo sobre algumas pessoas que encontraram com Jesus no caminho para a cruz. E durante todo esse mês de abril, o mês em que os cristãos ao redor do mundo lembram e refletem sobre a paixão de Cristo, nós não poderíamos ser diferente. Muito mais do que lembrar sobre o sacrifício de Jesus, a gente deve sempre refletir sobre o que esse sacrifício representa na nossa vida. Nos últimos dias, na última semana de Jesus nesse mundo, enquanto esteve encarnado, ele encontrou com algumas pessoas. E esses encontros têm muito a nos falar, têm muito a nos ensinar, e nós temos muito o que aprender também. E eu queria fazer com vocês uma recapitulação rápida dos temas anteriores. Hoje nós somos no terceiro tema. E no primeiro tema a gente fez um estudo sobre Judas, a gente estudou um pouco sobre o beijo da morte, e a gente entendeu com Judas que nada pode nos separar do amor de Deus. Judas escolheu um caminho que com certeza não era o caminho que o Senhor queria que ele escolhesse, mas ele tomou a decisão dele. Mas a gente aprende e aprendeu que se Judas tivesse se arrependido e tivesse voltado o seu coração para Deus, ele teria sido perdoado. Então, não importa as nossas más escolhas, não importa as traições, não importa quantos beijos de morte nós demos, o Senhor Deus nos ama. E o amor dele nos alcança em todos os lugares. No segundo sábado, a gente estudou, sábado passado, sobre Simão Cirineu, que foi aquele que carregou a cruz de Cristo. E com ele a gente aprendeu que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós entendemos que ao longo da nossa vida nós teremos encontros com cruzes. E algumas vezes seremos convidados também a carregar a cruz de outras pessoas. E que o verdadeiro sentido de sermos chamados filhos de Deus é aliviarmos a cruz uns dos outros. Então, esse texto bíblico, ele revela muito sobre o reino de Deus, negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e seguir. E hoje nós vamos falar sobre um outro personagem que teve um encontro com Cristo a caminho da cruz, que foi o ladrão. A gente pouco sabe, na realidade, sobre esse ladrão. Os 4 evangelhos citam a história desse ladrão, mas apenas 2 evangelhos, Mateus e Lucas, falam com detalhes o que aconteceu com esse ladrão e a interação que ele teve com Jesus na cruz. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 23. E ali a gente lê, então, a conversa que a gente viu no vídeo, em que ele fala para o Senhor: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, então, a frase que muitos conhecem: em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. E antes da gente seguir nesse estudo, eu queria fazer um esclarecimento, porque a má interpretação da resposta de Jesus pode obscurecer a importância desse estudo. Então, tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o sentido da frase que Jesus falou. Será que Jesus estava dizendo que naquele dia aquele ladrão estaria com ele no paraíso? Porque o entendimento errado dessa frase vai determinar a nossa aceitação do estudo de hoje. Então, eu queria fazer o esclarecimento para vocês sobre o sentido dessa frase. Então, a gente precisa lembrar que o Novo Testamento todo ele foi escrito em grego. Apesar de Jesus e os discípulos falarem aramaico e
praticamente todos os diálogos que Jesus teve com os discípulos foi nessa língua, nesse dialeto aramaico. Como o Império Romano era quem dominava a nação naquela época e o grego era a língua oficial do Império Romano, então a cruz, os primeiros escritos, eles foram escritos em grego. E a gente precisa lembrar também que do texto original, para a Bíblia que nós temos hoje e as inúmeras traduções, muita coisa se perdeu. Muita coisa foi ficando. Então, o texto original ele vai se perdendo nas traduções. Imagine a Bíblia hoje, se você colocar no Google qual é o livro mais traduzido do mundo, é a Bíblia. Então, imagine o quanto que se perde do texto original com as muitas traduções. E um agravante é que existem palavras e expressões que são acréscimos do tradutor. Então, o tradutor, de acordo com as suas crenças, as suas concepções, ele teve liberdade para acrescentar palavras e expressões. E a gente vai perceber que esse texto sofreu um acréscimo do tradutor. Então, outra informação importante, na escrita original, no grego original, as frases eram escritas todas juntas e sem pontuação. Então, esse verso, essa resposta que Jesus dá no original, a escrita dela é assim. Vocês conseguem entender alguma coisa? Nem eu. Nada. A IA me ajudou a colocar no grego original essa frase. Então, vejam que aquela frase, quando separada no que hoje a gente conhece, ela fica dessa forma. Em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Então, essa seria a tradução ao pé da letra. E eu não sei na tradução de vocês, mas na minha tradução tem um quezinho a mais. Ali, em verdade, deixa eu voltar aqui. Em algumas traduções, em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Em algumas traduções ainda tem esse que, e esse que não existe no original. Foi um acréscimo do tradutor e que faz muita diferença no sentido da frase. Então, traduzindo para o português, ficaria assim, olha. Porque no original, as frases eram escritas sem pontuação, sem espaço. E fica difícil. Para quem gosta de ler e para quem gosta de português, sabe que uma vírgula, um ponto, faz total diferença no sentido da frase. E aí, qual é o entendimento correto dessa frase, então? Olha, para a gente saber o entendimento correto e para a gente saber onde colocar a vírgula e entender realmente o que Cristo queria dizer, a gente precisa entender duas coisas. A primeira, a Bíblia, ela não se contradiz. Nem mesmo Cristo, Deus, ele não se contradiz. Então, essa é uma verdade que a gente precisa entender. A Bíblia e Deus não se contradizem. Então, para a gente entender o sentido da frase, a gente tem que se perguntar: foi Jesus ao paraíso no dia da sua crucifixão? Porque o que muitos defendem é que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. E é o sentido, e é o que muitos acreditam. E, inclusive, utilizam esse texto bíblico para sustentar, né, afirmações que não condizem com a Bíblia. Então, quando a gente busca entender, primeiro, se a gente entender o que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos, se a gente buscar entender quando é que os justos irão receber o seu galardão, porque, afinal de contas, Jesus fez uma promessa para aquele ladrão. Então, se a gente entender o que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos, o que a Bíblia fala sobre a ressurreição, o que a Bíblia fala sobre quando os justos receberão o seu galardão, aí a gente entende o sentido. Eu trouxe apenas 2 textos bíblicos para vocês para dizer que nem Cristo e nem o ladrão puderam ir ao paraíso naquele dia. O primeiro texto é o de João 19:31, que diz o seguinte: era o dia da preparação e o dia seguinte seria o quê? Sábado. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira.
Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. O verso 32 diz que eles só quebraram as pernas dos 2 ladrões. De Jesus, eles não quebraram porque Jesus já estava morto. E por que os judeus quebravam a perna dos crucificados? Para que eles morressem mais rápido. Tem relatos de que os crucificados chegavam a ficar 7 dias agonizando para morrer. Os 2 ladrões ainda estavam vivos quando iniciou as horas do sábado. E os judeus, como bons cristãos, eles não queriam que os ladrões, não apenas os ladrões, mas era comum que os judeus tirassem os crucificados da cruz, quebravam as pernas para eles não fugirem, para morrer mais rápido, deixavam eles estirados ao chão, terminadas as horas do sábado, colocavam de novo na cruz. E ali eles ficavam até morrerem. Então, se eles quebraram a perna dos ladrões, eles já estavam mortos? Não. Joséfo, que é um historiador, das testemunhas não oculares, a escrita dele, o que ele conta, é muito relevante no meio cristão. Então, ele diz que, muito provavelmente, aqueles ladrões morreram depois do 3º dia. E, dependendo do porte físico do homem, demorava até 7 dias para morrer, imagina. Então, se ele não tinha morrido, como é que ele poderia ir com Jesus para o paraíso? E uma outra prova irrefutável é o diálogo que Jesus teve com Maria Madalena quando ele ressuscitou, que é esse diálogo aqui de João 20:17. Maria Madalena correu para abraçar Jesus e Jesus disse para ela: não me toques, ou seja, não me detenhas. Por quê? Porque ainda não subi para o meu Pai. Então, o próprio Cristo disse que ainda não havia voltado ao céu. Então, não tinha como aquele ladrão e nem Cristo ter subido ao paraíso no dia que Jesus morreu. E aqui eu coloquei só alguns textos sobre o que a Bíblia fala, o estado da pessoa que morre. Ela fica inconsciente até a volta do Senhor Jesus. E aquelas 2 passagens de Apocalipse e Mateus falam que somente quando Jesus voltar, os justos receberão o seu galardão. Então, a promessa que Cristo fez para aquele ladrão não foi para aquele dia. Na realidade, Jesus estava afirmando para ele: olha, eu te digo hoje eu te dou a minha promessa que quando eu entrar no meu reino, você estará comigo no paraíso. Então, a vírgula não é assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é aí a posição da vírgula. A posição da vírgula é outra. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E a tradução mais fiel é de uma Bíblia americana, é de uma versão americana que diz assim: e Jesus lhe disse, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E por que então que Jesus falou hoje para complicar? Não foi, era porque era costume dos judeus, ao fazerem uma promessa, confirmar dizendo o dia que aquela promessa estava sendo feita. Então, esclarecido que Jesus não estava dizendo que naquele dia ia com aquele ladrão para o paraíso, vamos dar sequência ao nosso estudo. Então, Jesus havia sido interrogado, passado por um julgamento falso, injusto, e foi açoitado, foi torturado, seguiu o caminho da cruz e foi então crucificado. Jesus encontrava-se crucificado e ao lado dele 2 ladrões. É bem capaz que aqueles ladrões já estivessem acompanhando Cristo desde o julgamento. Eles não apareceram só na hora da cruz. Não, eles participaram também do julgamento, porque eles estavam sendo acusados dos mesmos crimes, que era insurreição, que era oposição ao governo,
no caso dos 2 ladrões, e de Jesus porque ele blasfemava dizendo que era o Filho de Deus. Então, aqueles 2 ladrões, eles já haviam ouvido falar de Jesus. Não apenas ali no julgamento, mas antes. Eles já tinham ouvido sobre os ensinos de Jesus. Eles estiveram com Jesus no julgamento, eles caminharam junto, fizeram ali aquela via dolorosa de 500 metros, entre o pátio da casa de Pilatos até o monte onde eles foram crucificados. Eles viram e ouviram tudo o que tinha acontecido com Jesus nas últimas horas. E diante de tudo que eles ouviram, diante de tudo que eles viram, eles não conseguiam entender por quê. Se ele era o Filho de Deus, por que ele não se defende? Se ele era o Messias prometido, por que ninguém acreditava nele? Como que esse homem era capaz de devolver a vida aos outros? Poderia aceitar a sua própria morte. E aquelas dúvidas pairavam na cabeça de ambos. E eles presenciaram a ternura com que Cristo falou com a sua mãe. Jesus pediu para que João cuidasse dela. E com espanto, aqueles homens ouviram da boca do próprio Cristo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu fico imaginando a perplexidade daqueles homens, vendo tudo isso acontecer. O que Paulo fala em Filipenses? Estou convencido do quê? De que aquele que começou a boa obra em nós, em mim, em você, vai de completar até o dia da volta de Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor sabe que nós não temos forças sozinhos para resistir tudo que o inimigo nos direciona. Mas, em nome de Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra em nós vai completar. Pelo sangue de Cristo. E então nós devemos crer no quê? Aquele ladrão, ele se convenceu de que existia algo além daquela situação que ele estava vivendo ali. Ele não pede para sair da cruz, mas ele entende que existia algo além dali. E a ordem correta da motivação é essa. Não é Cristo ter que provar para nós que compensa segui-lo. A motivação não é essa. A motivação é a gente entender e aceitar que seguir a Cristo compensa em qualquer situação. Talvez, para alguns, só valia a pena para aquele ladrão seguir a Jesus se ele tivesse sido libertado da cruz. Mas aquele ladrão entendeu que mesmo que ele morresse, e ele morreu, quando ele abrisse os olhos pela próxima vez, a primeira coisa que ele viria seria o anjo indo ressuscitar ele. Então, ele entendeu que, além da morte que ele haveria de passar, ele teria o encontro dele com Cristo no paraíso. Em 1 Coríntios 15, 19, eu gosto demais dessa citação. O apóstolo Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Existe muito mais, infinitamente mais, para mim e para você, na vida eterna. Essa vida aqui, ela é um sopro. Essa vida, ela é uma vida que nenhum de nós merecíamos viver, por melhor que ela seja. Ela não é o fim. Quando estivermos na eternidade com Cristo, ali vai ser o começo. Vai ser o começo da nossa felicidade, vai ser o começo de realmente nós sabermos o que é felicidade plena.
Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nossa vida vai ser uma luta atrás da outra. Mas o que Cristo hoje quer dizer para mim e para você é a mesma coisa que ele disse para aquele ladrão. Eu quero me encontrar com você no paraíso. E no fim, aquele ladrão entendeu que o maior privilégio da vida dele foi ter sido crucificado ao lado de Cristo. Porque ali, naquele momento dramático e fatídico de dor, de morte, de agonia, ele conheceu o Salvador. E ele pôde, então, ser perdoado por Cristo. E ele sentiu no coração a certeza que o Senhor deu a ele, da vida eterna. Eu queria que hoje a gente ficasse com essas palavras de Jesus, porque é o que Ele quer que eu e você saibamos pelo resto da nossa vida. Que Ele quer eu e você no paraíso junto com Ele.